torcedor vascaíno, se a vitória hoje contra o Corinthians já era essencial após o resultado de ontem à noite entre Cruzeiro e Goiás, dentro do estádio da Serrinha, hoje é vencer ou vencer. Hoje não há outro resultado para o Vasco da Gama que senão a vitória. Sim, infelizmente, o Vasco entrará hoje, dentro de São Januário, pressionado a conquistar os 3 pontos. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste Acorda Vascão. O primeiro vídeo do dia que já chega bastante movimentado a você, torcedor cruzmaltino. Ingressos esgotados. O Vasco ainda está fora da zona do rebaixamento. Uma derrota? Complica. Mas uma vitória colocará o Gigante da Colina na 13ª colocação e empurra o Corinthians para a parte de baixo da tabela. E é claro, olha Vascão, você não pode perder esse vídeo. Sinceramente, se você quer ficar informado sobre essa 36ª rodada de Campeonato Brasileiro que começa nesta noite de hoje, entender o que aconteceu na 35ª rodada e saber sobre as mudanças que serão feitas dentro do elenco titular do Vasco da Gama, para essa partida de hoje, você tem que ficar nesse vídeo até o final. E olha Vascaíno, as mudanças que Ramon Dias fará nessa equipe é de surpreender a muito vascaíno. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Gigante da Colina, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora. Aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se e já se inscreva no nosso canal. A sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Tem muitas pessoas que chegam aqui ao nosso conteúdo, curtem o nosso canal, assistem aos nossos vídeos, porém ainda não se inscreveu, ainda não é um inscrito do canal Gigante. Eu falo diretamente com você que está aí do outro lado. Vascaíno, a sua inscrição é essencial para o nosso crescimento. Não saia então desse vídeo sem deixar a sua inscrição. Além disso, é claro, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. E também, aqui embaixo, deixa aí nos comentários quanto você acha que será essa partida decisiva contra a equipe do Corinthians dentro do nosso caldeirão. Tranquilo, rapaziada? Mas, vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, porque olha, torcedor vascaíno, o que aconteceu ontem no estádio da Serrinha. Na Ilha Pinheiro, às 9 horas da noite, Cruzeiro e Goiás se enfrentaram pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo em que teve um primeiro tempo todo sob o comando do Cruzeiro e nitidamente, para quem acompanhou a partida, viu-se que o Cruzeiro a qualquer momento faria o gol da vitória. Não aconteceu. Na volta do intervalo, o Goiás mudou e foi superior ao Cruzeiro, inclusive durante grande parte da segunda etapa, chegando várias vezes ao gol do Clube Mineiro. Não aconteceu o gol do Esmeraldino. E aos 50 minutos da segunda etapa, o árbitro deu 7 minutos de acréscimo. E nos 50 minutos, ou seja, no 5º minuto dos acréscimos dados, Bruno Rodrigues acha um atleta do Cruzeiro e o jogador do Cruzeiro marca o gol para a equipe mineira. Gol aos 50 minutos do segundo tempo. O Vasco, nesta 35ª rodada, viu-se pontos dos seus adversários sendo conquistados no final da partida. Lembrando, domingo, anteontem foi assim, na partida entre Botafogo e Santos, aos 45 minutos da segunda etapa também. O zagueiro Messias do Santos fez o gol em cima do Botafogo, que fez com que o Santos conseguisse pontuar na rodada e ultrapassasse o Vasco da Gama. Se o Santos tivesse perdido no Newton Santos, o Vasco estaria à frente do Santos, Mas acabou não acontecendo, o Santos conseguiu um empate no final da partida e ontem também, novamente no final do jogo, aos 50 minutos, o Cruzeiro consegue conquistar a vitória em cima do Goiás dentro do estádio da Serrinha. Uma vitória que para o Cruzeiro foi gigante. O Cruzeiro que começou essa rodada na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, atrás do Vasco da Gama, começou a rodada não, mas entrou em campo dessa maneira, apenas com 41 pontos, termina a rodada assim, desse jeito que está aparecendo na imagem a vocês. Cruzeiro termina a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na 13ª colocação e a 3 pontos à frente do Bahia, que hoje é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. E olha, torcedor vascaíno, é um exemplo bom para o torcedor vascaíno olhar e ter algo sim para falar.
Porque ontem o Cruzeiro resolveu a sua partida aos 50 minutos de jogo. Ontem o Cruzeiro resolveu a sua partida numa chance clara que foi criada e foi convertida no final da partida. O Vasco teve também uma chance clara no final do jogo, neste último sábado, contra o Atlético Paranaense. Porém, o que acabou acontecendo? A chance não foi convertida por Bruno Prachetti. Um lance claro de gol, dentro da área, livre para chutar, e o Prachetti errou o gol. Um gol daria vitória ao Vasco. Com a vitória, o Vasco estaria hoje na 13ª colocação, que é a posição onde o Cruzeiro se encontra. Mas infelizmente a vitória não aconteceu, porque na chance que o Vasco teve para converter, o Vasco não conseguiu converter nos minutos finais. Diferente do Santos, que teve uma chance no final da partida e o que fez? Converteu. Diferente do Cruzeiro, que ontem teve uma chance contra o Goiás no final da partida e fez o quê? Converteu a sua chance em gol. Então o Vasco peca muito também nisso, de ter grandes oportunidades criadas e não convertidas. Fui dar uma olhada numa tabela que o Rica Perrone, de um canal grande aqui do YouTube, um grande jornalista inclusive, divulgou no seu próprio canal. Uma tabela muito curiosa, inclusive. Uma tabela de colocação de onde estariam os times se todas as chances criadas viessem a ser convertidas. Olha onde o Vasco estaria. Curiosamente, na 9ª colocação com 53 pontos, se todas as chances que o Vasco criou tivessem sido convertidas. O que isso demonstra? Que o Vasco nesse Campeonato Brasileiro perdeu 11 pontos, ou seja, não tem 11 pontos a mais do que tem hoje, porque perdeu chances. E é chance atrás de chance. Contra o Atlético Paranaense foram várias, e assim como todo o Campeonato Brasileiro. E hoje o Vasco se encontra nessa colocação. Uma colocação difícil. E mais um ponto importante, né, a ser falado aqui nesse Acorda Vascão com vocês é o seguinte. O Cruzeiro ontem pontuou contra o Goiás na Serrinha. Venceu o Goiás dentro da Serrinha. E todos os adversários diretos do Vasco da Gama na luta para não cair a Série B conseguiram vencer o Goiás na Serrinha. Hoje o Corinthians se encontra ali naquela posição da parte de baixo da tabela. Mas até essa rodada não estava nesse bolo. O Corinthians não venceu, mas empatou com o Goiás na Serrinha. Porém, o Santos venceu o Goiás na Serrinha pelo placar de 1-0 no dia, só para confirmar aqui com vocês, né? No dia 9 de novembro, ou seja, algo em torno de 19 dias atrás, o Santos estava vencendo o Goiás na Serrinha pelo placar de 1-0. O Cruzeiro venceu ontem e o Bahia também conseguiu vencer o Goiás na Serrinha no dia 7 de outubro pelo placar de 6-4. Todos os adversários diretos do Vasco da Gama na Serrinha conseguiram vencer, apenas o Vasco que não. E além de não vencer o Goiás na Serrinha, o Vasco levou o gol do empate no final da partida. Então é algo inacreditável, que só acontece realmente com o nosso Vasco da Gama. Mas nesse momento não resta o que fazer, não resta lamentar. A rodada foi ruim para o Vasco da Gama, a rodada foi tenebrosa para o Vasco. O Vasco, além de não ter conseguido conquistar a vitória, viu o Bahia, que era uma equipe que começou a rodada 3 pontos atrás do Vasco, vencer e se aproximar. Agora está apenas 1 ponto de distância. Viu o Inter, que era um adversário direto na luta para não cair, vencer e se distanciar da parte de baixo da tabela. Viu o Santos jogando dentro do Newton Santos, contra o que na rodada era o 2º colocado do Campeonato Brasileiro, vencendo, ou aliás, empatando, né, com um gol marcado no final da partida. Viu também o Fortaleza empatando contra o atual líder do Campeonato Brasileiro. E viu o Cruzeiro, que é o adversário direto, vencendo fora de casa. O que temos a tirar de positivo nesta rodada do Brasileirão? O que temos a tirar de positivo é que o Vasco, mesmo diante de um empate, empatou contra um grande adversário dentro da Arena da Baixada e jogando bem, com chances criadas que poderiam ter sido convertidas. O Vasco só não venceu sábado porque perdeu muito gol. E acima de tudo, vimos que com a derrota do Goiás ontem, virtualmente, o Goiás está rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. É só olhar a tabela. O Goiás nesse momento tem 35 pontos. Coritiba e América Mineiro já estão rebaixados. O Goiás nesse momento tem exatamente 7 pontos de distância para o Vasco da Gama, que é o primeiro time fora do Z4. Temos pela frente apenas mais 3 partidas. Ou seja, teremos pela frente mais 9 jogos. O que isso significa? Que para o Goiás não ser rebaixado, o Vasco teria que perder todos os jogos e o Goiás teria que vencer os 3. Sendo que o Goiás enfrenta Grêmio na Arena, Fortaleza no Castelão e fecha com a América Mineiro em Goiânia. Uma tabela nada fácil. O Goiás teria que vencer os 3 jogos e torcer para os adversários que estão acima dele não pontuar. Goiás hoje, para mim, é uma equipe que está rebaixada à Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, resta apenas uma vaga. Resta uma vaga. E nela teremos equipes como Bahia, Vasco, Santos, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza e pontualmente, com relação a pontos conquistados, o Internacional ali na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter para mim não cai,
O Inter, para mim, não tem futebol de rebaixamento, mas o Inter tá na briga para não cair devido aos pontos que tem. A nota de corte nesse Campeonato Brasileiro deve ser 46-47. Deve ser algo inédito no Brasileirão. E por isso, a vitória hoje contra o Corinthians é essencial. Porque se o Vasco, muito provavelmente, não vencer o Corinthians hoje, o Vasco terminará essa rodada dentro da zona do rebaixamento. O Vasco enfrenta o Corinthians. Caso vença hoje, como não teremos nenhum outro jogo na rodada, o Vasco terminará essa 36ª rodada na 13ª colocação, parcialmente, nesta terça-feira. Além disso, teremos amanhã, quarta, Santos e Fluminense se enfrentando na Vila. Fluminense deve com o time reserva, está entregando essa reta final de Campeonato Brasileiro. Então, dificilmente o Fluminense conquistará 3 pontos. Além disso, teremos amanhã também Bahia e São Paulo, dentro da Arena Fonte Nova. O Bahia vem de uma goleada contra o Corinthians, animado, enquanto o São Paulo hoje não disputa mais por nada. Dificilmente São Paulo vai conseguir arrancar pontos do Bahia, então a possibilidade de uma vitória de Santos e Bahia, que já são um dos adversários diretos do Vasco na luta para não cair, é gigantesca. Teremos também um jogo importante entre Cruzeiro e Atlético Paranaense, dentro do Mineirão, sem público, ok, mas o Cruzeiro vem confiante em uma vitória contra a equipe ontem do Goiás dentro do estádio da Serrinha. Essa partida será na quinta-feira. E teremos também um jogo importantíssimo, que é Red Bull Bragantino e Fortaleza dentro do estádio Nabi Abi Chedid. Um jogo importante para o torcedor vascaíno é esse, inclusive. Fortaleza e Red Bull Bragantino. Fortaleza está a 10 pontos sem vencer. Eu falo aqui no canal que Fortaleza é um forte candidato a rebaixamento. E uma vitória do Red Bull e uma derrota automaticamente do Fortaleza pode colocar o Fortaleza perigando ali na parte de baixo da tabela. Mas acima de tudo, não adianta o Fortaleza perder o seu jogo. Não adianta o Cruzeiro vencer o seu jogo para o Atlético, que eu acho provável de acontecer. Não adianta o Fluminense conseguir arrancar pontos do Santos, o São Paulo conseguir arrancar pontos do Bahia, se o Vasco não fizer o seu dever de casa. Porque hoje, como vocês estão olhando aqui na tabela do Campeonato Brasileiro, hoje, torcedor, é confronto direto. Hoje é jogo de 6 pontos. Hoje, se o Vasco vencer, ultrapassa o Corinthians. Vai à 13ª colocação e parcialmente ficará a 4 pontos de distância da zona do rebaixamento, faltando apenas mais 2 rodadas. Ou seja, o Vasco ficará a 4 pontos de distância, sendo que terão apenas mais 6 em disputa. Mas se perder para o Corinthians, dependendo da sequência de resultados, o Vasco da Gama poderá voltar para a zona do rebaixamento nessa reta final e fazer com que o Corinthians se livre do rebaixamento, pois vai a 47 pontos. A partida mais difícil do Corinthians muito provavelmente será hoje, contra o Vasco da Gama em São Januário. O Corinthians não pode vencer esse jogo nunca. E o Vasco nunca que poderá deixar de ganhar. E para isso, ontem, houve um treino no CT Moacir Barbosa, o último treino antes de enfrentar a equipe do Corinthians nessa noite de hoje. Um treino puxado, um treino importante, um treino decisivo. O clima hoje no Vasco da Gama não é um clima de tranquilidade, é um clima de pressão. O Vasco, infelizmente ou felizmente, não consigo definir, aprendeu e se acostumou a jogar com essa pressão no segundo turno. E esse é um fato, né? É uma virtude, melhor dizendo, desse elenco, saber jogar dentre a adversidade de estar lutando contra o rebaixamento. Ramon Dias pegou o elenco com 9 pontos e hoje tem 42 conquistados. Ramon Dias pegou um Vasco rebaixado e coloca o Vasco fora da zona do rebaixamento com chances reais de uma permanência. Essa é a grande realidade. Então, é uma virtude desse atual elenco saber viver nesse momento de adversidade. Mas é um momento que para o torcedor vascaíno não é nada calmo. E o Vasco hoje enfrenta essa pressão dentro de São Januário. E mais do que nunca você, torcedor vascaíno, que estará presente hoje dentro do Caldeirão. Estarei presente, hoje à noite estarei em São Januário, a carteirinha já está na mão. Hoje é dia de Vasco Corinthians, mas você que vai ao São Januário hoje, você que vai assistir essa partida dentro do nosso Caldeirão, apoie incondicionalmente. Hoje é dia de apoiar. Hoje não é dia de vaiar, hoje não é dia de xingar, hoje não é dia de protestar. Se quer protestar, deixe para protestar após o apito final. Durante 90 minutos, hoje o dever do torcedor vascaíno é apoiar incondicionalmente esse elenco. Só depende de nós. O Vasco é o 5º colocado do retorno do Campeonato Brasileiro. O Vasco é o melhor mandante do retorno do Campeonato Brasileiro. Em 7 partidas são 6 vitórias e apenas uma derrota. O Vasco é uma equipe que virou a chave no segundo turno sob o comando do Ramon. A gente não fala mais de um Vasco fracassado. A gente não fala mais de um Vasco que tomou goleada para o Flamengo. A gente não fala mais de um Vasco que São Januário perdeu para Bahia, Santos e Goiás no primeiro turno sob o comando do Maurício Barbieri. A gente fala de uma equipe que, sob o comando do Ramon Dias, tem grandes vitórias. Vitórias contra o Botafogo, que era o líder no momento. Vitórias contra o Fluminense, que era antes de enfrentar o Vasco naquele momento
não campeão da Libertadores, mas o finalista já da Libertadores. A gente tem várias vitórias importantes sob o comando de Ramon e uma equipe que joga. Estamos falando desse Vasco da Gama, é muito importante pontuar isso. E o jogo hoje é decisivo, porque tem esse fator decisivo, é claro, né? Esse teor de final, esse clima de final está sendo rodeado no CT Moacir Barbosa, mas é um jogo que, acima de tudo, a gente tem que confiar nesse elenco de Ramon Rio Dias. E o Ramon vai mudar muita coisa. Para surpresa, inclusive, de muitos, Ramon vai mudar muita coisa na equipe titular do Vasco da Gama. Ontem, no treino, que vocês viram aí nas imagens, foram vistas muitas mudanças na equipe titular do Vasco. O Vasco sofrerá nessa partida de hoje com muitos desfalques, 4 desfalques por suspensão. O Vasco sofrerá nesse jogo de hoje. Maicon, Robson e Léo são os 3 jogadores que desfalcarão o sistema defensivo da equipe, e Marlon Gomes é o atleta que desfalcará o meio de campo do Vasco da Gama. Para a vaga do zagueiro que vinha sendo titular Maicon, a expectativa sim é que o Capasso entre. No treino que foi visto ontem, Capasso estava atuando como titular do sistema defensivo. Porém, outras mudanças também acontecerão. Marlon Gomes, que foi titular ao lado do Zé Gabriel na última partida contra o Atlético, está suspenso, e na vaga dele deverá entrar o volante Jair. Foi testado ontem na vaga do Marlon Jair Praxedes no banco de reservas, assim como foi nesse último sábado. Além disso, na ponta direita, quem deve entrar como titular será Dimitri Payet. Payet deverá entrar como titular na ponta direita, ou atuando ali como esse meia central, circulando entre as linhas, para fazer um Vasco mais efetivo, mais eficiente no último terço do campo. E além disso, mais uma mudança. Uma mudança, inclusive, que surpreende grande parte da torcida vascaína. Na lateral direita, Pumita Rodrigues deverá entrar na vaga de Paulo Henrique. Paulo Henrique foi titular, inclusive, nesse último sábado, mas o Pumita entrou muito bem na partida contra o Atlético Paranaense, foi o autor do gol contra a equipe do Cruzeiro, está vivendo um momento melhor nessa reta final de Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco e deve entrar na vaga do Paulo Henrique no final da partida, nessa partida contra a equipe do Corinthians, assim como foi no final do jogo contra o Atlético Paranaense. Então, muitas mudanças no Vasco para enfrentar a equipe do Corinthians hoje. Porém, mesmo diante dessas mudanças, Ramon Dias confia no elenco que tem em mãos. Não está fazendo nenhuma loucura, não. Muito pelo contrário. Ramon sabe o que está fazendo. E ele, próprio Ramon, fez questão de dizer isso na sua entrevista coletiva, a última que ele deu após o empate contra o Atlético Paranaense, dentro da Arena da Baixada. Então, dê uma olhada aí nas palavras de Ramon Rio Dias, após o empate contra o Atlético, quando ele disse sobre o elenco que tem em mãos e a confiança em cada um desses atletas. Sí que tengo 2 días y medio, tenemos 2 días y medio para prepararnos. Yo vengo hablando con los jugadores y los vengo preparando a todos los que están afuera. Los vengo preparando, ya sea anímicamente, físicamente, tácticamente, estamos trabajando con todos para que el que le toque tenga un rendimiento y sabe a qué jugamos. Nos jugamos la clasificación, nos jugamos el descenso, nos jugamos todo. Entonces, tengo confianza en todo el grupo. Tengo confianza en todo el grupo. El que le toque va a dar el máximo. Va a dar el máximo para poder que Vasco siga continuando peleando como hasta ahora. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, é exatamente assim que Ramon Dias enxerga o elenco Cruz Maltino. E é por isso que Ramon Dias fará tantas alterações para a partida de hoje. Com isso, o Vasco deverá ir a campo hoje, visto o que foi visto ontem no treino no CT Moacir Barbosa, com Léo Jardim no gol, na zaga Capasso e Gary Medel, na esquerda Piton, na direita Puma Rodrigues, um quarteto de meio campo formado por Zé Gabriel, Jair, Paulinho e Payet, e uma dupla ofensiva formada por Gabriel Peck e Pablo Verrete. O Vasco entrará num 4-5-1 ou num 4-4-2. Mais ou menos essa é a escalação que o Vasco irá entrar em campo hoje contra a equipe do Corinthians dentro de São Januário. Você gostou da escalação formada por Ramon Rio Dias para esta reta final de Campeonato Brasileiro, para esse jogo tão decisivo, mudanças tão importantes numa reta final tão importante para o Vasco? Coloque a sua opinião aí nos comentários, torcedor, porque hoje não há outra coisa a se dizer senão o que eu sempre digo nas últimas partidas do Vasco. Hoje é o céu para o Vasco da Gama, chegando a uma zona de classificação para a Sul-Americana, ou é um inferno, podendo retornar à zona do rebaixamento. É a cruz ou a espada. É a vida ao Vasco da Gama e esperança de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Ou, infelizmente, é a possibilidade de novamente disputar a Série B do Brasileirão em 2024. É vencer ou vencer.
não há outro resultado hoje no Caldeirão que senão isso. Então, torcedor, hoje é para fazer o Caldeirão pulsar. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira, ou aliás, desta terça-feira que promete. Se inscrevam, compartilhem, como sempre falamos, saudações vascaínas.